E aí, garoto? Tudo bem? Tudo certo aí, meu? Tranquilo? Na paz? Esperar, botei um pouquinho antes aqui só pra esperar o pessoal ir entrando. Não, beleza, tranquilo. Tudo Tudo certo por jóia. aí, meu? Tudo tranquilo, tudo de ordem. Uma pena ontem só a notícia, né? Mas, É, cara, enfim, como eu tinha comentado contigo ali, eu não conhecia muito bem o Thiago, né? Mas, enfim, uma grande perca. é, Seguir a vida e certeza está em bom lugar, né? certamente. O pessoal Mas, estão entrando aí, bastante gente aí. sim, tá entrando. Vamos esperar aí bater as 7 horas e aí Uhum, tranquilo, a gente começa. tranquilo. Aí já tomamos, já tivemos o ok já do coordenador, Gabriel Vieira. Tranquilo? Ah, então vou fazendo aí as honras da casa, tá, Rogério? Então a gente vai mais ou menos trocando fazendo esse bate-bola aí para nessa página Técnico Handebol, né, que é uma página de técnicos, né? Então a gente foi convidado pelo Gabriel para fazer essa live, mais ou menos um compartilhamento, né, de histórias, né? Principalmente a tua pessoa, que é uma referência nacional, né? Eu mais ou menos estou representando aqui alguns árbitros também, a maioria dos árbitros do Brasil, né? Não são todos que chegam no posto de internacional, porque, né, são poucas vagas, enfim, né? São os merecedores. Então eu fiquei muito orgulhoso, né? Muito feliz de tu ter aceito também, né? Por tudo que tu representa na confederação, a nível mundial, e principalmente pela pessoa que tu é. Eu me lembro, né, quando eu fui no Jabes de Toledo, né, tu e o Nilson eram nacional ainda, eu caí no quarto com vocês. Isso foi em 2002, que eu me lembre, né? Então, tudo que aconteceu desde lá até agora, né? Eu sou fã daqui do Rio Grande do Sul de vocês, né? Desde aquela época e tudo que se passa, sei que tu, né, já foi por vários lugares do mundo, várias competições, várias condecorações, tem a tua liga também de handball, né, que é um sucesso esplêndido. E eu fico muito feliz porque é um cara do bem, é um cara simples, né? É uma pessoa que trabalha muito duro, né? Tem muita dedicação pelo que tu faz, né? Então, mesmo sendo daqui de longe, né? Daqui de Porto Alegre, agora esteio, eu fico muito feliz por ter a honra de dividir contigo, né? Esse momento que, através dessa pandemia, né? Através da situação que a gente se encontra, é um momento que a gente mais ou menos se conecta com as pessoas e consegue mais ou menos saber até como as pessoas estão, né? E principalmente, como eu falei em uma outra live essa semana, né? De ouvir as pessoas, que é muito importante, né? E eu já estava te ouvindo já há alguns momentos, em outras, na tua semana que tu fez internacional de arbitragem pela Liga, né? Então, sem comentários, é uma coisa fora de série, né? Muito bom mesmo. Então, mais ou menos eu vou dando aqui o norte aqui, né? A gente vai conversando. Pode ser assim, Rogério? Pode, João, tranquilo. Primeiro eu que tenho que Beleza? agradecer o convite de fazer parte desse movimento aí dos treinadores, né? O esporte só vai ter sentido, só vai ter evolução, desenvolvimento, né? Quando os três pilares continuarem caminhando junto, né? São os dirigentes, os treinadores, né? A arbitragem, inclusive os atletas, né? Então, para mim, é muito gratificante, né? De poder falar um pouco do handebol, né? E no primeiro momento, eu só queria dedicar todo esse nosso bate-papo aqui ao nosso amigo Thiago Marques, que nos deixou ontem, né? Um árbitro internacional de São Paulo, uma pessoa muito querida, um jovem árbitro, né? De carreira internacional, a nível promissor. Infelizmente estava lutando contra um câncer, né? Mas está bem agora, né? Creio que está ao lado de Deus aí, olhando por todos nós aqui. É uma pessoa fora de série, uma pessoa que onde ele ficava com as pessoas, ele sempre emanava muita energia positiva, né? Uma pessoa sempre para frente. É uma perca, né? Irreparável, como outras também, né?
Então a gente, né, dedica esse bate-papo aqui sobre o handball, sobre a arbitragem, sobre as histórias, né, ao nosso Thiago, que com certeza está conosco aqui, muito feliz de fazer parte desse momento. Então lembrar dele somente das coisas positivas, das coisas felizes, né? Recém-aprovado na Federação Internacional, né? Foi um sonho que ele conquistou como árbitro, né? Por capacidade própria, por seus esforços, né? Mas deixou a sua marca, né? Deixou o seu respeito, né? Onde a gente vê várias homenagens por várias partes do mundo aí em nome dele. Então, né, antes de mais nada, esse bate-papo aqui é dedicado ao nosso amigo Thiago aí, que está muito feliz ao nosso lado hoje. Ó. Certo, Rogério, isso mesmo, cara. Sempre quando tem essa parte, né, de perdas, né, são bem complicadas, difícil de assimilar, principalmente quando pessoas jovens, né, que nem tu falou, promissoras, era uma pessoa que cativava. Eu pessoalmente não conhecia ele, né, mas enfim, só pela, vamos dizer assim, pela comoção das pessoas, eu vi que ele era uma pessoa, percebo que ele era uma pessoa muito benquista no handebol brasileiro, né, e principalmente por vocês aí do estado de São Paulo. Podemos começar então mais ou menos o Tranquilo? nosso roteirinho, pode ser? Tranquilo. Então, nessa primeira parte, tá? Eu vou mais ou menos falar como eu entrei no handball, como, né, temos algumas situações aqui para a gente conversar. Para as pessoas que estão curiosas, né, a gente não vai comentar sobre regra, né, porque não é o propósito. Claro, se alguém tiver alguma dúvida muito pertinente, de repente pergunte para mim no privado ou para o Rogério, né, ou para o Gabriel também. Então, mais ou menos, né, só queria, mais ou menos, iniciando essa parte, né, mais ou menos a minha história no handball começou em 1992, né, eu olhava handball eu estava olhando as Olimpíadas de Barcelona, né, e olhei o esporte handball. E a partir dali, né, e a gente vai dizer até pela possibilidade de olhar no canal aberto, né, a gente, eu olhei aquele esporte, que legal, né, cara, vou procurar um clube para jogar, né, praticar, enfim, né, aprender a jogar handball, achei muito legal. E aí fui na CM, na Associação Cristã de Moças, né, onde fui recebido pelo professor Ricardo Gomes e fui jogando, né, fui conhecendo as regras e tal, praticando, né, depois participei de outras equipes ali a nível a nível estadual, né, mas logo cedo já me projetei para arbitragem, né, até pela falta de categoria, de falta de habilidade, né, vamos dizer assim, técnica. Então a arbitragem foi me proporcionando algumas situações, né, um pouco mais vantajosas do que jogar. Então o handball para mim não foi meu primeiro esporte em que eu pratiquei. Antes, claro que quando era criança, a maioria das pessoas jogava futebol, né? Depois eu fui jogar basquete e depois entrei no handball. E aí a partir dali, pelo ano de 97, a gente mais ou menos eu comecei a treinar um pouco mais. E em 98 eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, na Federação Gaúcha de Handball, ministrado pelo professor José Rogério Vidal, né, com a diretoria técnica do Sérgio Alves, né, a presidência, acho que na época era o Celso Giacomini, né, e o professor Iradio Antonello também eram partes do corpo diretivo da federação. A partir dali comecei a participar de competições nacionais, né, competições estaduais. Em 2002 eu fui indicado, né, junto com o professor Rudinei de Pelotas, para fazer o curso de ascensão a nacional em Roncador, né, no Paraná. Isso foi em julho de 2002, né? Na época estava assumindo na época era o primeiro curso do diretor nacional, professor Vitor Martinez, né, do Paraná, grande Vitor, né, grande pessoa. E a partir dali foram inscritas no curso em torno de 15 duplas, 15, 17 duplas, não me lembro exatamente. E era um campeonato brasileiro, cadete, masculino e feminino, né, como era na época, era costume. E dentro disso foi, né, felizmente ou infelizmente, né, que foi uma coisa meio, não digo estranha, né, mas ou engraçada, enfim, né, das 15 duplas, só eu e o Rudinei passamos, né. E aí é uma coisa que a gente, né, claro que a gente comemora, mas é muito estranho, né, porque todo mundo, a maioria roda, né, só vocês dois, só eu e o Rudy passamos, né, então é uma coisa meio estranha, assim, né? O cara comemorar sendo que tá todo mundo em luto ali, né, porque a maioria rodou, enfim, foi de ônibus, né, então é uma história bem estranha e bem engraçada. E a partir dali, né, antes desse curso de roncador no Paraná, como eu tinha mencionado antes, né, eu conheci o Rogério Nilson, que só acompanhava eles pela TV, né, eu era mais ou menos, vamos dizer assim, ficcionado pelo handebol da TV, olhava todos os jogos, gravava, então eu conhecia essa dupla aí, né, fantástica, só através da TV, e quando vieram os jogos, né, no campeonato, eu vou lá e caio no quarto dos caras, né. Aí digo, o que eu vou falar, né, como é que eu vou agir, enfim, né. Os caras da TV, né, os caras são superstar, né.
E na época ainda eles eram árbitros nacionais, mas já apitavam finais de Paulista, finais de Liga Nacional, né? Sempre com uma, como é que eu vou dizer assim, com uma atuação sempre sem, né, sem reparação, sem nada a falar, né? Eram bem elogiados pela mídia, né? Na época a ESPN Brasil transmitia, a Band Esportes depois transmitia um pouco, né? Mas o Campeonato Paulista, que é onde se tem uma projeção maior dos árbitros também, né? Era da ESPN Brasil que fazia essa parte. Então, a partir dali, né, mais ou menos fui convocado alguns brasileiros, né, sempre tinham algumas atuações bem, vamos dizer, respeitadas pelos avaliadores, né, então, a partir de 2005 foi indicado para um curso para internacional em Brusque, em Santa Catarina, e né, infelizmente não conseguimos, passou a dupla Serginho Clodoaldo, né, que foi uma dupla também de muito sucesso, né, de muito respeito a nível nacional, né, mas em 2003 também, que foi a ascensão do professor Rogério, professor Nilson também, a internacional, foi uma coisa que a gente estava acompanhando aqui também no Rio Grande do Sul, que a gente estava torcendo por eles, também tinha a dupla Wesley Marlos na época, né, hoje o Wesley trabalha para a IHF, né? Então, uma coisa que a gente ficou muito contente que são pessoas íntegras, né? Pessoas de ótimo convívio, né? Que dá vontade do cara não ir embora dos brasileiros só para conviver com essas pessoas. Então, e a partir dali eu fui mais ou menos trabalhando a nível estadual, a nível nacional. Trabalhava também com basquete, cheguei a arbitrar a parte entrar no quadro da NBB lá em 2010, 2011, mas depois eu fui mais ou menos me direcionando só a nível nacional. Então, a partir disso, né, agora veio o Rogério, né, com essa parte também de se apresentar, né, e mais ou menos falar sua trajetória nesse início, né. Pô, João, legal. Acho que é muito bom a gente recordar os momentos, né? E que as pessoas têm que saber que nós somos todos iguais, independente da sua categoria, né? Você está no esporte, numa profissão, arbitragem, a gente tem que entender também que uma profissão, por mais que o nosso esporte ele é amador, né? Nós temos que unir forças e sempre agregar pessoas, né? Na melhor igualdade possível, na melhor humildade possível, porque muitas pessoas também nos abraçaram no início da nossa carreira. Bom, eu conheci o handball no colégio, né? Eu tinha de 13 para 14 anos. Eu sou natural de Americana, né, do estado de São Paulo. Eu vivo em Santa Bárbara do Oeste, que faz divisa com a Americana, né? Então toda a minha vida esportiva foi feita dentro dessas duas cidades aí, né? Eu praticava atletismo em Americana, fazia parte da escolinha de atletismo americana. Cheguei a competir já a nível nacional, né? Competi até uma vez aí em Porto Alegre, né? Faz tempo, tinha 18 anos aí, que era um sul-americano de clubes que foi realizado no Sojipa. Foi ano passado, não? Pouco tempo, Pouco tempo. 1989. Bah, bem Tinha, pouquinho. tinha 19 anos, né? E aí foi despertando também o interesse pelo handball, né? Foi despertando a paixão pelo handball, né? Jogava pelo colégio, né? Passamos a jogar pelo município, onde foi a primeira geração do handball americana, né? Não existia handball americana, né? E foi através do professor Ayrton Giro, né? E com isso, fui pegando gosto pela modalidade, começaram a acontecer campeonatos escolares no município, em Americana, e não tinha quem fazer arbitragem, né? Então tinha somente o professor que apitava sozinho muitas vezes, né? E aí começou a convidar os atletas para poder acompanhar, quem tinha interesse. Então eu fui para colaborar e comecei a me apaixonar pela arbitragem, né? Me interessar um pouco mais pela arbitragem, né? Então eu sempre fui um pouco observador das coisas, dos fatos, né? E com isso aí fui trabalhando lá na região de Campinas, né? E fui cada vez me dedicando mais. E paralelamente com isso eu fui fazendo atletismo, né? Aí quando eu tinha 21 anos, né? Eu iniciei no handball com 19, né? Então quando eu tinha 20 para 21 anos, eu fui fazer o curso da Federação Paulista, né? Esse curso foi feito em Itapira, foi ministrado pelo professor da época, era nacional lá, o Valdir Tapete, né? Que na época era uma das referências dentro da quadra do estado de São Paulo, Tapete, Silvani, a Hector, né? Aí tinha o Clóvis, tinha o Robson, então tinha uma safra de árbitros, o João Gomes, Ricardo Fá, então tinha grandes referências no estado, né? E aí comecei a trabalhar na Federação Paulista. Conheci o Nilson também, por coincidência, em 91, que o Nilson morava no Maranhão, né? Mudou para São Paulo em 91. Ele também entrou na federação em 91, né? E aí, de vez em quando, atuava um pouco junto. Naquela época não existia muito a questão de dupla, né? Eram pouquíssimas duplas que existiam, né? E aí, como nós éramos jovens, estava com todo mundo,
já participava dos jogos do estado de São Paulo aqui, os jogos jornais, jogos abertos, onde foi para mim a grande escola da arbitragem, né? Foi a grande escola, porque você convivia, a sensação que você teve conosco no Jabs, a sensação que nós tínhamos com esses jogos do estado, onde encontrava com os melhores árbitros do estado, né? E eles também nos abraçavam, ia para a quadra, assistir nosso jogo, né? E você apitava com todo mundo, nós apitávamos com todo mundo, né? Chegou em 1993, né? Eu tive que decidir, né? Eu também jogava handebol com 22 anos, não quis mais, porque chega um momento que você precisa decidir. Ou você vai ser árbitro ou você vai ser jogador, né? Porque é meio difícil você conquistar os mesmos objetivos, né? Seguindo em vias opostas, né? Em vias opostas, né? Então, resolvi partir somente para a arbitragem. Fui trabalhar numa cidade aqui na região de Campinas que se chama Valinhos, né? Com equipe de handebol. Não existia trabalho de handebol, só tinha um trabalho muito a nível escolar mesmo. Fiquei lá até 95, final de 95, onde deixei um trabalho bem feito no município, da categorias do Mirim até o adulto, né? E justamente eu saí porque foi o ano que eu me casei, né? Final de 95, né? Aí, depois que eu me casei, aí foquei realmente de vez na arbitragem de handebol, né? Porque a minha esposa sempre me apoiou, sempre deu respaldo e sempre incentivou, fazia parte também da Federação Paulista. E 96, final de 96, né, eu e o Nilson nós fomos convidados a fazer um curso para Nacional. Esse curso foi ministrado em São Paulo, né? Onde participou também Carla Silvana. A Silvana já era árbitro nacional lá. A Carla, ela foi se graduando naquele ano. A Silmara e a Fazani, o Roque, o Simonetti, o pessoal de São Paulo, tinha o Luiz Dias, né? Tinha o Isaac, tínhamos uma geração muito grande de São Paulo. Então, nós fomos aprovados no final de 96. É a partir de 97, né? Porque isso foi final de 96, a partir de 97 entramos definitivamente nas competições da Confederação Brasileira. Inclusive, sendo uma das únicas duplas do estado de São Paulo, né, a trabalhar na Liga Nacional. Então, nós trabalhamos na Liga Nacional desde a primeira edição. E aí as coisas foram acontecendo, né? Porque decidimos, né, trabalhar como dupla, e, tínhamos a mesma idade, tínhamos o mesmo sonho, né? Tínhamos também uma certa disponibilidade para poder viajar. E as coisas foram acontecendo de uma maneira positiva, porque quanto mais você se dedica, mais resultados você acaba conquistando, né? E como você disse, naquela época o Campeonato Paulista tinha muita visibilidade, né? Tinha a SPN Brasil, que mostrava as semifinais para 3 jogos, as finais para 3 jogos, né? Sempre os ginásios eram muito cheios, né? E era grande vitrine para o Brasil, né? Porque todo mundo parava para assistir. Inclusive, aqui na SPN o programa chamava, né, o Jornal do Handebol. E todo mundo tinha grande visibilidade, né? Os treinadores tinham visibilidade, os jogadores tinham visibilidade. E a arbitragem também dava visibilidade, né? Porque você trabalhava nos grandes jogos sempre, né? E aí, com isso, dentro do país, também a gente foi conquistando um espaço legal, junto com todos os árbitros experientes, né? A gente era considerado uma dupla muito jovem, né? Na época também tinha Ezio Marcos, que era uma dupla super jovem, né? Todo mundo era muito parceiro, todo mundo era muito companheiro. Não existia concorrência, não existia competição dentro das competições em si, né? Existia que cada um fazia o seu jogo, tem que fazer o melhor possível para o campeonato terminar bem. E você garantir um próximo evento, né? Aí, em 2003, nós fomos indicados para fazer um curso para árbitro internacional. Foi ministrado por um alemão, Manfred Prause, que fazia parte da comissão de regras da Federação Internacional. Foi feito em São Bernardo do Campo, né? Onde conseguimos a aprovação. Nós, né, Rogério Nilson e Edson Marcos. A partir daí, todo mundo teve as suas oportunidades. Aí a gente, graças a Deus, aí conseguimos muito sucesso até então, no nosso último ciclo da Federação Internacional, que é agora 2020. Sim, legal, Rogério. Pô, eu, mais ou menos, sempre, né, quando a gente conta essas histórias e a gente faz um feedback das coisas que acontecem, é sempre legal, muito interessante, né, Rogério? Então eu fico muito feliz de eu mesmo de longe aqui, fui te conhecer pessoalmente, né, depois, né? Porque, querendo ou não, eu também tinha objetivos, como todo árbitro tem, né, as projeções, né, e as expectativas. E eu fiquei muito feliz na época, eu me lembro, e depois, quando a gente conviveu mais algumas situações, né, juntos. Então é muito legal, né? Então, para tu ver que não é, para as pessoas mais novas hoje, que não é tão fácil de chegar, apesar de que acho que hoje, devido a várias situações, até pela falta de procura, né, de pessoas com perfil para ser árbitro, né? Tô falando lá no início, né, lá
fazer um curso de federação, enfim, né? Então, às vezes falta um pouco do perfil das pessoas de, né, de se incomodarem, de administrarem partidas, né, enfim, de não jogarem mais e ser só árbitro, né? Como tu falou, foi importantíssimo para ti tu fazer uma escolha, né, ou ser árbitro ou jogar, né? O teu estado não permite o cara, né, ser um árbitro de ponta, né, e jogar, né? Então, porque é um handebol de alta exigência, né, de muito investimento, então é difícil a gente encarar a mesma pessoa, né, como jogador e como árbitro, né? Então, achei muito interessante isso. E só para falar em relação, né, agora mais a parte de algumas situações que a gente passa durante a carreira, né? Então, desde que eu me promovi a árbitro nacional, né, tive várias competições coordenadas pelo Rogério, pelo Nilson, né, que é a sua dupla. Então, a gente teve muitos aprendizados, né, muitas situações, inúmeras, vamos dizer assim, acontecimentos de jogo, né, e sempre tiveram do nosso lado, né, nunca tiveram, né, uma postura que fosse de indiferença ou de responsabilidade, sempre nos acolheram da melhor maneira possível, porque quem vai a brasileiros de handebol, né, essas competições aqui a nível nacional, né, sabe que é muito importante essa parte da coordenação. Então, durante as nossas idas, né, a São Paulo, ao Paraná, né, outros lugares, onde tinha vocês, né, e entre outras pessoas, né, não vou se eu citar todos aqui, né, vai ser uma galera, sempre fomos bem acolhidos, né, nessas situações. Então, eu fico muito feliz em relação a isso, né, de que desde que eu comecei lá apitando um cadete feminino e até agora, até os últimos anos, estava apitando já adulto feminino, masculino, Liga Nacional há muito tempo, né. Então a gente fica muito feliz que são sempre histórias, são situações às vezes delicadas, né, que a gente passa como árbitro, né, porque o árbitro, querendo ou não, ele de repente pode ser o culpado da partida, né, pode ser a pessoa que interferiu no jogo. E como atleta, às vezes tu sempre quando acaba o jogo ali, cumprimenta o adversário, enfim, por mais que tu discuta, bata a boca, né, os jogadores sempre, na maioria das vezes, terminam de uma forma mais esportiva, né, e os árbitros às vezes não têm a mesma sorte. Mas claro que isso aí depende muito de cada caso, né? Então, como eu tive dupla, fiz o meu curso com o Rodinei em 2002, né? Depois ele teve que dar uma parada e eu fiz dupla com o Jovan Amaral, Deco, que foi dupla do Jorge Fernandes por muito tempo, né? Fizeram curso para internacional também, né? Ontem até teve uma live aqui, né, a nível aqui no Instagram também do professor Jorge, falando um pouco da história da sua carreira, né? Muito legal, vamos dizer assim, muito brilhante a sua trajetória também. E do Giovanni Amaral também, que é o Deco, né? Que também é um amigão nosso aí, participou por muitas competições, né? Tem bastante história para contar também. Seria interessante, umas próximas vezes também, né? Convidá-los, né? Para essas situações. E tu também deve ter conhecido eles, né? Com certeza, né? Teve uma certa convivência. E eu acho que tudo isso é tudo, como a gente fala, como eu penso, é um aprendizado, né? A gente olhar para trás, ver o que valeu a pena, né? Colher as coisas boas, as amizades que ficam, né? As conversas que a gente tem, né? Os momentos fora da quadra também que são bem interessantes, que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento do árbitro dentro e fora da quadra. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, né? Não vou nem ficar enumerando campeonatos, né? Ou, enfim, né? Situações que, para mim, o que ficou, né? Foi a amizade que eu criei com muita gente a nível nacional, né? Eu também tive o prazer, né, de conviver bastante com o Deco, né, com o Jorge, né, pessoas maravilhosas aí. E é tipo de perfil de pessoas, né, como o deles, tinha Marcelo Miguel, tinha Lauro Gaia do Rio, né, o pessoal da velha guarda que a gente fala. Era uma delícia conviver com essas pessoas. Não dava vontade, a gente ficava grudado direto, tomar café junto, almoçava junto. Eu saía pro ginásio, ia junto, e já ia antes para ver o jogo deles, para a gente assistir. Então, assim, é um aprendizado constante, né? Aprendizado constante. E o melhor de tudo, né, para a gente que é do esporte, né, João? Eu tive o prazer de, depois de um tempo, ir por uma competição para ser tipo coordenador de arbitragem deles. Como que você vai coordenar as pessoas tão experientes, que são seus ídolos na arbitragem nacional, né? Mas aí que a gente mostra o respeito, né? Que é tanto nosso para com eles, né? E eles com a atitude de você estar coordenando, né? Então, muitas vezes, nós quando estamos como árbitros em alguma competição, a gente sempre pensa em, por que não estou obtendo esse jogo? Por que eu optei esse jogo? Por que não sei o quê? Então, sempre, né? Às vezes os planos são diferentes, né? Se colocarmos aí 5 pessoas para fazer uma escala de um campeonato, serão 5 escalas diferentes, porque cada um tem um raciocínio diferente, né? E aí a gente, fazendo uma reflexão, olhamos para trás, assim, a gente vê, poxa,
Acho que tudo acontece no momento correto, né? De repente, nosso sonho, ele é muito alto, né? Pela experiência que nós temos no momento ainda, né? E tiveram cuidado, né, de colocar nos jogos realmente que tínhamos condições de fazer, jogos que tinham condições de repente, testar um novo desafio, né? Então, a arbitragem, sim, ela não existe concorrência, né? Que eu falei, não tem competição, né? E sim, o campeonato termina de uma maneira muito boa, né? Então, a arbitrar não é simplesmente você entrar na quadra e vamos fazer o jogo. Existe uma preparação física, uma preparação mental, uma preparação técnica, existe estudo, né? Da mesma maneira, né? Você fez um paralelo do curso que nós realizamos na semana passada, o curso internacional de arbitragem, né? Para quando tiver um jogo, tá todo mundo pronto, né? Todo mundo pronto, porque o atleta treina a semana inteira, né? E o árbitro também tem que se preparar a semana toda para chegar no mesmo nível dos jogadores, né? E a questão do final do jogo, se existe cumprimento ou não, a gente está melhorando essa cultura, né? Porque sem arbitragem o esporte não desenvolve, né? E as pessoas estão percebendo isso. Porque se não tem arbitragem, vão colocar, por exemplo, 2 atletas para apitar. Não serão atletas, serão árbitros. Se não tem esses 2 atletas para apitar, vão colocar 2 professores para apitar. Naquele momento não serão professores, serão árbitros da partida. Então, assim, sempre vai precisar de alguém para exercer esse papel da arbitragem, né? Então, eu acho que o Brasil tem grandes nomes na história aí, e a gente só passou a contribuir um pouco mais aí. E a função de formar pessoas, né? Formar pessoas, né? Posso falar um pouco do estado de São Paulo aí, onde é o nosso estado aí. Então, creio que hoje, pelo menos, talvez 60% dos árbitros aí do quadro da Federação Paulista, ou até um pouco mais, foram formados por mim e pelo Nilson, né? Então, assim, é um processo que você consegue devolver um pouco o que o esporte te deu, né? Devolver um pouco o que o esporte te deu. Aí cada um vai moldando a sua personalidade, né? E vai buscando o seu sonho também. Isso mesmo, Rogério. Até tu estava falando essa parte aí de coordenação, né? Agora me vem na cabeça um campeonato em 2007, né? Em São Carlos, Carlos, Copa né? do Acho Brasil. que isso. E até para mim e para o Rude, Joaquim né? Monstro aqui. Aí foi bem interessante porque foi eu e o Rude, né? Que estava até tinha alguma trilhagem a nível nacional, né? E também cheguei lá, tinha 2 duplas internacionais, né? Que era Salvo e o Fabiano e Marcelo, Marcelo e Miguel. Marcelo e Miguel, e o Jorge, né, o Capi Jorge. e o Deco. E era coordenado por ti. Na época eu não me lembro quem era o delegado do Professor Lima Rosa, Roberto Lima Professor Rosa. Lima Rosa, isso mesmo. E aí foi muito legal porque foi, né, aquilo ali é mais do que curso, né, mais do que qualquer coisa. Eram equipes de ponta do Brasil, Pinheiros, Metodista, né. Na época tinha a equipe do Grande Rio, né, Londrina, né, entre outros clubes portugueses, vários clubes do Brasil, né, no mais alto nível, os caras, né, na ponta dos cascos. E que nem tu falou, né? Tu coordenar uma competição dessas, né? Com tanta gente boa e dos jogos fortes também, né? Jogos bem fortes. Né? Então para mim foi uma experiência muito legal, nunca vou esquecer. E a partir dali foi a mais 3 Copas Brasil, né? No tempo que era o molde ainda, né? Que era de convite, né? Acho que hoje nós já não é mais, agora acho que mais ou menos é quem se inscreve que participa, mas enfim, né? São épocas diferentes, né? Então na época, assim, para mim foi muito marcante porque, bah, cara, tu, né, além de... Sou muito suspeito de estar falando da tua atuação, né, mas todo o campeonato aconteceu sem problemas, né, e tu tinha vamos dizer assim, um material humano, né, bem qualificado e foi muito legal, velho, foi muito interessante mesmo, muito show de bola. Essa competição, E, só dando uma contribuída com a sua fala, essa competição ela foi sensacional, né? Ela foi feita em São Carlos, foi muito forte, né? Então ali tínhamos equipes ali que ficou, por exemplo, em 7º colocado, poderia ter ficado entre as 3, né? Então foi a competição inteira, né? Muito intensa, um nível altíssimo, né? E a arbitragem também ela foi super adequada para aquela competição, né? Então eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso e agradeci na época, que era o diretor de arte da Confederação Brasileira, que era o Vitor Martinez do Paraná, né? Em confiar nesse trabalho, né? Eu lembro que ele me colocou para estar coordenando essa competição, que foi a Copa Brasil Masculina, em São Carlos, e colocou o Nilson para coordenar a Copa Brasil Feminina, que foi em São Bernardo do Campo no mesmo ano, né? E como foi em 2007 foi o ano que nós fomos ao primeiro campeonato mundial adulto masculino, que foi na Alemanha, né? Então, até então, nunca nenhuma dupla do Brasil atuou no campeonato adulto masculino até hoje, né? Infelizmente, né? A gente é feliz por isso, mas infelizmente, né? Outros não tiveram essa oportunidade. Então, nós trouxemos muitas informações, né? Daquele campeonato, né? Então, foi uma maneira do professor Vitor fazer que nós passássemos, né? Para cada estado, para cada árbitro aí,
os ensinamentos aprendidos lá. E quando você convive com uma equipe de arbitragem dessa daí, o professor Lima Rosa na coordenação em geral, aí não tem como dar errado em nada, né? Então, realmente, foi um grupo muito unido, onde todos iam para a quadra desde o primeiro jogo, voltavam no último, né? Todo mundo, os horários eram sempre respeitados, café da manhã, almoço, jantar. Então, era uma alegria, né? Então, para a gente, todo mundo trabalhava muito sério e se divertia com isso, que é a melhor parte, né? Que eu costumo falar para as pessoas. Temos que levar tudo no melhor comprometimento possível, mas temos também de sentir felicidade, nos divertir com isso, né? Tem que fazer desse momento um prazer, né? Porque nós somos convidados de honra, né, João? Para esses grandes jogos, né? Nós estamos acompanhando de perto, né? Os melhores jogadores do país, os melhores jogadores do nível internacional ali, enquanto as pessoas, de repente, não têm essa possibilidade nem de assistir, né? Por uma certa distância. Não, legal, isso mesmo, Rogério. E quando, né, tu fala na questão de dirigir, né, de coordenar, e é sempre uma coisa importante que às vezes a gente salienta, não só no esporte handebol, mas em outros, né, que como os árbitros, até pela característica de dirigir jogos, administrar conflitos, né, conversar com as pessoas, preparação, planejamento, né, como eles têm também posições de destaque nas coordenações de arbitragem, como delegado, tu como é um presidente de liga, né, presidente de uma liga de handebol, né, com muitos participantes, muitos jogadores, né? Então, como árbitro também ele é preparado não só para apitar o jogo, que às vezes as pessoas pensam, tá ali, vai apitar o jogo e vai para o bar, ou enfim, vai fazer outras coisas. Não é aquilo, né? Não, de repente não seja aquilo o foco principal do árbitro. Mas não, o árbitro ele tem vamos dizer assim, um diferencial, né, em relação à organização, a planejamento, né, a administração, principalmente de conflitos, né, em relação ao estresse, em relação à ansiedade, né, porque às vezes, por exemplo, o handebol ainda que é uma dupla casada, vamos dizer assim, né, que é uma dupla que trabalha por muito tempo junto, né, ainda fica um pouco mais fácil, mas outros esportes, que é a arbitragem individual, então o árbitro tem que estar, né, mais ainda preparado em relação a como administrar os conflitos. E como os árbitros também ocupam posições de destaque, né, como eu falei, né, nesses cargos diretivos, né, de ser presidente, de ser diretor de uma instituição, né, porque às vezes o cara já tem, né, já é um pouco mais sabatinado em relação a isso, né. E interessante também porque eu estou fazendo um pós-graduação em técnico desportivo e numa das disciplinas lá é de história, né, da história do esporte, educação física, enfim. E como é importante ter essas narrativas, né, Rogério? Tu que é um cara também, né, que né, há muito tempo no handebol, muitas situações, vários lugares, né, um ícone, uma referência nacional, né, que tu passe, né, também e fale para nós, né, para todas as pessoas, enfim, essa live ela fica gravada, eu posso passar para muitas pessoas daqui em diante, né, das narrativas de como era o handebol antes, né, de como é essa evolução, né, se vocês estão a nível internacional, né, infelizmente se despedindo esse ano, né, por causa da idade, e tudo que vocês trilharam é porque tinha alguém antes também que fez esse trabalho, né? E como esses tempos aí também lá no seminário homenageou os árbitros mais antigos, né? Para que não se apague essa história. Porque de repente hoje com o advento da internet, com câmera celular, enfim, parece que a história começa agora, né? E não, tem várias pessoas que trilharam esse caminho. Né? E se vocês conquistaram, né, esse que não é nada fácil, né? Que às vezes as pessoas pensam, não, Rogério e Nilson estão lá na Olimpíada, é uma barbada, pô, tem 2 árbitros aí, não é só ir lá, né? Não, para saber o tamanho dessa conquista aí, né? Às vezes só quem tava na época vivenciando o handebol para saber, porra, velho, os caras foram para a Olimpíada, velho, troço impressionante, né? Para Mundial Masculino, que a gente falou, 2007, né? Era uma coisa assim, que antes era muito distante da gente. E vocês conquistaram, né, devido ao trabalho, devido à seriedade, né, e dedicação que vocês, mais ou menos, né, conseguiram fazer isso. Então, eu só queria te perguntar agora, uma parte de pergunta mesmo minha, né? De depois que tu eu queria que tu falasse um pouco depois que tu foi aprovado no curso internacional, né, de todas as competições, né? O cara não pode falar tudo, né, mas todas as competições que tu foi, né, importantes, né? Gostaria que tu falasse pro pessoal aí que às vezes as pessoas não têm a real dimensão, né, de quem são vocês, né, que às vezes conhecem muito próximo, é o de agora, e queria que tu falasse isso que seria, acho que importante para nós. Bom, acho que voltando um pouquinho nos seus comentários, acho que é muito importante você falou assim, sobre arbitragem, né? Então, desde cedo, tanto os jogadores, né, como os treinadores, né, nós temos uma regra para respeitar dentro da quadra, né? Então, somos acostumados com disciplina. Se você não estiver, né, familiarizado com as disciplinas, você não consegue arbitrar um jogo, né? E automaticamente com isso, a gente começa a exercer uma posição de liderança. Você precisa liderar, né? O árbitro tem que ser um líder dentro da quadra, né? Ele tem que saber estabelecer os limites,
né? Para todos, né? Vai acontecer os erros? Vai acontecer os erros, que isso é natural. Mas ele tem que ser um líder, né? Ele tem que ser uma autoridade sem ser autoritário, que fique bem claro isso. E com isso, a gente vai desenvolvendo talvez a facilidade de trabalhar com pessoas, né? De trabalhar com pessoas, né? Então, por isso que automaticamente os árbitros, né? Uma certa experiência, são convidados a fazer coordenação de competições a nível nacional, a nível estadual, justamente para poder contribuir e passar para os jovens a sua experiência, né? E também administrar cursos, né? Tanto a nível estadual como a nível nacional. Né? Então, assim, eu e o Nilson, nós temos muitos árbitros nacionais já que já foram formados por nós. E para a gente é um orgulho muito grande, né? Bom, dentro um pouquinho da nossa história, né, João? Depois que nós passamos o curso lá em 2003, o sonho de qualquer árbitro é apitar um campeonato mundial, né? Não importa a categoria, né? E nós fomos, né, convocados para trabalhar em 2005 no primeiro campeonato mundial juvenil da história, que foi no Catar. Né? Então, assim, não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Nós viajamos, demoramos aí para chegar praticamente um dia para chegar no Catar, não tinha como ligar para casa. Lembro que eu percorri ali 2 dias depois, eu mandei, sabe, uns 40 minutos, que em Doha a cidade estava começando a ser construída, para comprar um cartão telefônico para ligar para casa, consegui falar 5 minutos, 2 dias depois, para falar que tinha chegado bem. Né? Hoje não, a facilidade que nós temos aqui, todo mundo fala, todo mundo mostra, né? E aí nesse campeonato, né, tinha 5 duplas e nós fizemos um campeonato muito bom, né? Para as pessoas entenderem, todo o campeonato você passa por teste físico, você passa por teste teórico, né? Os testes teóricos são feitos em inglês, você tem que saber e conhecer um outro idioma, senão você não consegue se virar no mundo, e muito menos dentro do esporte. Né? Então, isso é um investimento que cada um da dupla teve que fazer. Né? E apitamos aí a semifinal desse campeonato. Então, pra gente, ficamos super felizes, porque na história da América, foi a primeira vez que uma dupla da América apitou uma semifinal do Mundial. Né? E na época, eu lembro que jogou Dinamarca e jogou Coreia. Foi um jogo que foi 33-32 para a Coreia. Um jogo totalmente intenso, a Coreia marcando 3-3, só que ficava 3 na linha dos 9 metros e 3 no meio da quadra, porque simplesmente na Dinamarca tinha o Mick Hansen que jogava. E a média dele já era 12, 15 gols por jogo. Deus. Né? E toda essa geração da Croácia agora, né, que foi vice-campeão da Europa, e jogou aquele campeonato 2005. Né? Então, para você ver que era juvenil, mas era sub-19, já era nível de adulto. Era nível de adulto, né? Então, depois disso, teve um pré-curso que a Federação Internacional fez em 2006, na Alemanha, selecionou 25 duplas do mundo, né? Onde ia selecionar 18 para o Campeonato Mundial de 2007. E dentro dessas 18, né, tinha 3 duplas da América, tinha várias duplas do mundo, nós fomos selecionados entre os 18. Então, foi a primeira vez que o Brasil teve dupla no Campeonato Mundial Adulto Masculino, né? Aí, depois disso, nós fomos a 2009 na Croácia, a 2011 na Suécia, a 2013 na Espanha e 2015 no Catar. Ou seja, fomos a 5 campeonatos mundiais adultos seguidos. Né? E é legal a gente compartilhar essa vitória, essa conquista, porque assim, a convocação veio da Federação Internacional, né? E na época, só ia uma dupla do continente. Então, nós representávamos também a Federação Pan-Americana, não somente o Brasil. Né? Então, o único campeonato feminino que nós trabalhamos até hoje foi em 2011, foi no Brasil. Né? Trabalhamos também em um Super Globe, que é o Mundial de Clubes, foi em 2013, onde também apitamos uma semifinal, né, do Super Globe. Foi a primeira vez que a dupla da América apitava uma semifinal do Super Globe. Né? Com isso, com toda essa trajetória, tivemos os Jogos Esportivos Pan-Americanos, trabalhamos em 4. Foi Rio 2007, foi Guadalajara 2011, foi Toronto 2015 e em Lima agora 2019. Né? Então, assim, para você se manter no altíssimo nível todo esse tempo, é complicado. Entendeu? É difícil. Porque o handball, ele modifica, o esporte, ele se atualiza. E se o árbitro não tiver a facilidade de mudar o chip, de mudar a sua mentalidade, ele não consegue acompanhar a modernidade do handball. Então, o estilo nosso de arbitragem, hoje, atualmente, já é considerado um pouco estilo, tipo assim, um pouco mais atrasado. Os árbitros atuais, hoje, os jovens árbitros atuais, precisam assim, ter muito mais dinamismo na quadra, muito mais protagonismo na quadra, conversa muito mais na quadra. Né? Então, assim, até você chegar nesse nível e se adaptar, existe uma certa dificuldade. Né? E dentro da América, aí, a gente tem, né,
grata recordações que de 2006 a 2018 trabalhamos em todos os campeonatos pan-americanos masculino que teve, todos representando, né, o nosso país, do adulto, né? E na maioria dos femininos. Então, assim, eu acho que conquistas, sempre tem grandes conquistas na carreira, né? Então, campeonato de clubes, ano passado, nós atuamos no campeonato de clubes da Ásia, né? Que foi o 22º campeonato de clubes da Ásia, para ver como o continente asiático ia ser desenvolvido. Foi o 22º. Né, estrutura um campeonato mundial, tinha 11 clubes, né, e nós fomos condecorados apitando a final, né. Fora isso, tivemos experiência de apitar a Liga do Catar, ficamos um mês na Suíça em preparação, já visando os Jogos Olímpicos do Rio, né, que também foi nós somos a única dupla do Brasil a trabalhar em Olimpíada, né, fomos em Pequim em 2008, que imagina, você sonhava em assistir uma Olimpíada, né, e você participar dos Jogos Olímpicos, né, você participa da abertura, do encerramento, você fica realmente eufórico, né? A gente, né, se olha para trás, passa um filme, né? E aí lutamos com isso para conseguir novamente uma qualificação para estar no Rio, né? Então, o que eu comentei, né? Você comentou, esse ano a gente vai deixar a Federação Internacional por idade, não por incapacidade técnica, né? Porque você pode atuar até 50 anos, né? O Wilson fez 50 anos em março e eu faço agora em maio. E nós somos, até então, a dupla mais antiga atuante no quadro da Federação Internacional no mundo, né? Então, isso, assim, talvez as pessoas não se dão conta disso, né? Ah, mas, pessoal, não. Para você ficar, você tem que ter qualidade, você tem que ter um certo prestígio, um certo conceito, e você precisa servir para a Federação Internacional. Eu falei assim, como cada vez o esporte está se atualizando mais, né? Se você vai ao Mundial, você vai mal, você não, de repente não serve mais para a Federação Internacional, você continua sendo norma internacional, mas você não é mais convocado. A Federação Internacional, né? Então, assim, nós somos, né, atuantes. Inclusive, tínhamos uma competição no Kuwait agora, que era a Copa do Golfo, né? Da Copa do Golfo Pérsico, no Kuwait. Viajaríamos no dia 28 de fevereiro. E Pagamento em petróleo, não? Ah? O pagamento é em petróleo, não? Deveria. Agora não, né? Tá caiu o petróleo, mas né? Tudo... Então, nós iremos viajar no dia 28 de fevereiro e voltaremos no dia 11 de março, né? Só que no dia 25 de fevereiro recebemos já a notificação que foi suspenso devido ao coronavírus. Isso já em fevereiro, né? Então, assim, ou seja, talvez seria a última competição nossa. Não sabemos como é que vai ser, né, esse ano, se vai ter mais alguma coisa, está tudo certo. Mas a mensagem é trabalhar, né? Trabalhar, não ter mudança de atitude com ninguém, porque hoje nós não somos, né? Você tem uma carreira que você conquista, ninguém vai tirar a sua história, né? Mas nós estamos em um posto, né? Mas nós não somos. Sempre que eu falo com as pessoas, né? Quando você vai coordenar numa competição. Hoje você está coordenador, você não é coordenador. Você está por uma semana. Então você tem que tratar as pessoas da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. É simplesmente isso. Não, show de bola, Rogério. Eu estava anotando algumas coisas aqui que estava falando até para mim fazer o realce, né? Antes de eu dar continuidade, só agradecer o pessoal aí, que como eu estou de coordenador aqui da live, né? Então o pessoal está escrevendo aqui muito legal, né? O Silvio, o próprio Gabriel, né? O Varley. O Deco apareceu aí. Quem? O Deco. O Deco. Então o pessoal está aparecendo aqui muito legal, né? Porque como é uma página de técnicos, né? A gente teve a oportunidade de fazer essa nossa apresentação aqui nessa página, né? Então aquele negócio, a gente nunca sabe o alcance que vai ter isso, né? Como ficar gravado, enfim, alguém vai ouvir, vai baixar, né? Então é muito legal esse carinho de todos aí, né? Do pessoal que está assistindo. E aí são algumas coisas que eu queria mais ou menos comentar contigo, né? Apesar de ser da gente estar fazendo narrativas, né? Que é sempre importante. Sempre falo, pessoal, é legal ouvir alguém, as pessoas narrando as histórias, né? E isso é muito legal porque tu vai ouvindo, enfim, vai aprendendo, vai filtrando algumas coisas, né? Outras situações, outros jogos, né? Então a tua fala ela é muito legal, muito, né? Vamos dizer assim, muito show de bola, porque tu fala como é que tu foi, né? E quem vivenciou contigo isso sabe que tu não tá manipulando nada, não tá fazendo, né, o outro personagem, né? Foi o que tu fez mesmo, tá sendo uma pessoa verdadeira, né? Em tudo que tu faz, né? E sempre fez. Enfim, só queria mais ou menos comentar em referência, na questão da referência, né, dos árbitros mais velhos. Na época, né, quando tu era novo, tu tinha alguém de referência também, né? E todos nós que estamos começando, né, quando a gente começa na arbitragem, a gente tem referência a alguém.
quer apitar que nem aquela pessoa, se vestir que nem ela, né? Se deslocar na quadra que nem ela também, porque, querendo ou não, é a pessoa que cria referência, né? Ela é porque ela foi respeitada. E isso, né, que nem tu falou agora há pouco aí, pô, 17 anos na IHF, né? Pô, nunca for por merecimento, por capacidade, né? Estão saindo, né? Por causa da idade. Então, imagina quantas pessoas vocês já inspiraram, além de formar, né, que nem tu falou antes, na Federação Paulista, lá em São Paulo. Imagina quantas pessoas que te olharam tu e o Nilson, entre outros árbitros internacionais, enfim, e que vocês foram referência para eles, né? Mesmo que às vezes as pessoas não quiseram mais apitar, ou enfim, às vezes até a referência como pessoa, né? Isso é muito legal, muito importante, que às vezes a gente não fica sabendo, né? Até onde essa pessoa chegou na arbitragem, enfim, mas às vezes gosta de uma coisa gosta de uma coisa que a gente tenha feito na quadra, né, ou fora da quadra. Né? E voltando ali àquela parte que tu fez a homenagem naquela semana internacional, né? Então é sempre importante a gente não esquecer essas pessoas que construíram isso, né? Na época que a gente apitava, que vocês começaram a apitar, que eu comecei a apitar pelo menos, né? Ali tinha referência grande, né, de Santa Catarina, que era onde mais ou menos era do lado, e a tua porque era de São Paulo, né? Porque passava na TV os jogos, na ESPN Brasil, que a gente falei, né? Então, as referências de vocês dentro e fora da quadra me influenciaram tanto na minha vida na arbitragem e fora também, né? Então, isso é muito legal porque que é aquele negócio que a gente falei, a gente não sabe até onde a gente inspira as pessoas, né? Para quem a gente é referência. A gente pode às vezes ser referência para o vizinho e que nem vocês que apareciam na TV pode ser referência, né, lá no algum canto do mundo, né? Em relação, né, aos jovens árbitros, quando eu fui, né, no Pan-Americano, vou dizer, minha única experiência internacional em competições, né, em Buenos Aires, que nem tu estava comentando também em relação à preparação dos jovens árbitros, como a IHF quer o árbitro agora, né, que querendo ou não, se a IHF estipula um certo padrão de arbitragem ou conduta de jogo, isso aí tem que ser esparramado, né, para baixo também, a nível nacional, a nível regional, enfim, que os árbitros que estão começando agora também tenham mais ou menos que seguir essa linha, né. Então, quando eu fui lá, tinha acho que é o Sebastião, né, que é o mais baixo, né, da Argentina, ali da dupla, né, que é o que trabalhou no Brasil, né, não sei se eu estou enganado. O Julián. Julián, isso, o Sebastião. O Julián, então, me impressionou que no jogo ele corria o jogo inteiro, né, que era o que ele falou, não, cara, o IHF quer que tu acompanhe o jogo e tal, fique mais ativo, né, então ele não ficava naquela diagonal muito fixa, né, então ele variava muito, ele corria demais, né. Então, achei muito interessante, muito legal, porque isso é uma projeção nova, daqui a pouco, para tu ser um árbitro de ponta, né, a nível internacional, tu vai ter que ter um aspecto físico de explosão, né, além de resistência, muito grande. Então, eu achei muito interessante essa parte, né, da preparação física, né, que tu e o Nilson já há muito tempo, né, vocês, né, também já tem, né, um grande condicionamento físico, né, tu que é o recordista aí, eu acho que, né, foi recordista aí, acho que eu vi num vídeo, né, foi recordista aí num curso, né, que foi o último a parar de correr lá no teste de BIP. Então, achei muito importante também essa parte de quem está começando agora, né? Como é que tem que se adaptar? Como é que tu tem que trabalhar, né? Qual vai ser a tua conduta, né? E vejo também hoje o árbitro, nem só o árbitro sozinho ou o árbitro como dupla, né? De ele ser uma empresa e é aquela empresa que presta serviço para outra empresa. Claro que não de uma forma assim muito objetiva, né? Mas vamos assim, como é que o árbitro se prepara, né? Se ele tem condicionamento físico, tem preparação psicológica, né? Até às vezes a condição financeira de botar o dinheiro antes para ir para uma competição e voltar, se ele tem passaporte, se ele sabe inglês, né? Qual é que é as condições dele para galgar algumas posições maiores, né? Então acho isso muito legal e acho que é um novo pensamento que antigamente não se tinha, né? Quando eu era mais ou menos na minha formação, né? Então, o cara ia apitar e tal, né? Enfim. Então era uma outra situação, né? E só mandar um abraço aí também em relação a conquistas, né? A nível mundial, né? O Silvio e o Felipe, né? Que foram árbitros do Beach Handball, né? Que também foram árbitros, né? Foram árbitros de destaque a nível mundial, né? Então, apitaram finais, enfim, eles são dirigentes hoje, né? Cada um trabalha também com beach handball, que é um esporte já para mim não está em evolução, ele já está consolidado, né? Está só esperando aí, né, a porta de entrada para as Olimpíadas, né? E também mandar um abração aí pro Marcelo Chacho, pro Miguel, que foram minhas inspirações também, né? Então essa parte aí foi bem legal, né? Então, João, eu acho que sim, o que nós fizemos aí na semana passada, dentro do nosso curso organizado pela Liesp, no qual sou gestor aí, né, que acho que foi o mínimo, né? A gente tem que agradecer as pessoas que nos inspiraram, né? E a gente não pode falar aqui de justiça ou injustiça, né? Foi uma coisa feita de coração, foi duplas que inspiraram a minha geração.
né? Que eles também tiveram outros inspiradores no passado, né? Então, como escolhemos ali Marcelo e Miguel, pela proximidade que nós sempre tivemos aí, a Patrícia e o Luiz, que foi a primeira dupla mista de handebol do mundo, que são da Argentina, muitas vezes vinham no Brasil apitar, porque todas essas pessoas contribuíram com o nosso desenvolvimento, né? Quando a gente fala de mudança de chip, de mudança de hábito, se a gente for reparar o handebol que se jogava não tão longe, coloca aí há 10 anos atrás, a velocidade que se jogava há 10 anos atrás, com a velocidade que se joga hoje, o handebol, entendeu? O árbitro precisa se atualizar, não tem como. É um jogo rápido. Cada vez que a Federação Internacional ela modifica uma regra de jogo, ela modifica para o esporte ficar mais bonito, para o esporte ficar mais dinâmico, para o esporte ficar mais atrativo. Mais atrativo, tá? Então, assim, lembro desde quando, acho que foi em 2010, que mudou o tiro de saída. Eu lembro quando mudou o tiro de meta. Tiro de meta, antes só era considerado quando a bola saía pela linha de fundo, né? O jogador pisava na linha, cobrava um tiro livre fora da área de jogo. Aí o que acontecia? Todo jogador pegava a bola, estava posicionado, e jogava a bola para o goleiro cobrar o tiro livre fora da área. Ou seja, perdia esse tempo com isso. O que a Federação Internacional viu? Poxa, vamos colocar, invadiu a área, o goleiro vai cobrar. Isso o jogo passou a ser mais rápido, né? Isso o jogo passou a ser mais rápido. Então, assim, a cada mudança que vem vir, o perfil dos jogadores também são outros. Antigamente você tinha um time que atacava, outro que defendia. Em muitos lugares é assim. Os gigantes entravam só para defender, e os mais ágeis iam atacar. Hoje não. É comum nós visualizarmos jogadores aí de mais de 2 metros, que jogam na ponta, que atacam e que defendem, que são ágeis, que são rápidos, né? Então, assim, tudo isso, essa nova modificação do esporte, né? O árbitro está incluso dentro dela, né? Porque o jogo está ficando rápido. E se você não se cuidar fisicamente, se você não se cuidar mentalmente, se você não correr atrás, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, né? Você vai apitar um tiro de saída a partir do apito. O jogador tem que estar pisando na linha no centro da quadra ali, e seus companheiros na sua metade da quadra. Então não tem como você dar o gol e ficar esperando lá atrás. Você tem que correr muito próximo. Então são pequenas situações, né? Que o pessoal que tá ouvindo aí, está participando, né? Vão concordar conosco, né? E a nossa função hoje é o quê? É passar sempre as informações adequadas, passar as informações de modernidade do handebol, né? Porque assim, o que eu falei, o nosso tempo também está ficando e tem que preparar os jovens árbitros. Hoje, não vou dizer que é mais fácil, mas antigamente, quando eu fazia um primeiro curso aí para nacional, não tinha nada, tinha um livro de regra só. O curso era uma pessoa que lia a regra, que discutia, que falava, e você acreditava. Hoje não. A pessoa mostra, apresenta, tem vários vídeos, tem vários clipes, várias situações, e cada movimento de 7 metros, de falta de ataque, de passo, de tudo isso, né? De jogo passivo, mostra, é muito visual, é mais fácil de você aprender. Hoje você entra numa rede social qualquer que seja, você vai digitar handball, vai aparecer um monte de coisa. Né? Então, antes não. Você tinha uma apostilinha para ler, você tinha um catálogo de perguntas aí que você nem sabia que existia para ler, né? Você lia, tentava interpretar. Hoje não. Hoje com a modernidade, está muito mais fácil. E talvez por essa sensação de algumas coisas ser muito mais fácil, às vezes as pessoas não se dedicam tanto como deveria, né? Porque você precisa vivenciar isso. Você precisa vivenciar isso de uma maneira intensa. Ah, eu vou entrar no Google, vou no YouTube e vou achar. Não, você precisa estudar. Porque você precisa memorizar, você precisa realmente aprender. Porque na quadra não dá para ser árbitro de YouTube, árbitro de internet. As coisas vão acontecer na sua realidade, você precisa ver, decidir e vender de uma maneira correta, né? Então tem gente que é muito visual, que num vídeo acerta tudo, mas na quadra não consegue ter a percepção do real, né? Então são situações que vai da determinação de cada um, né? Ah, hoje o esporte amador, como vou viver de arbitragem, como viver disso, isso a arbitragem é uma escolha, né? Eu tenho, né, sou casado, vou completar 25 anos de casado, minha esposa sempre foi companheira, parceira, tenho uma filha que tem 21 anos, um filho vai fazer 19, né? E eu estou na Federação Internacional desde 2003, meu filho nasceu em 2001. Então veja quanto tempo eu me ausentei dos meus filhos.
em busca de um sonho, em busca de um comprometimento. Então, será que isso valeu a pena? Valeu a pena, né? Sou muito bem sucedido. Porque eles vivenciaram com intensidade tudo isso comigo, né? Era muito gostoso dividir com eles, era muito gostoso mostrar para eles que sonhos são possíveis, né? São possíveis. Isso é uma grande referência dentro de casa e no esporte em si. Então, assim, não é somente, vou fazer isso, não. Você precisa buscar um tempinho, né, por dia para você se dedicar. Porque quanto mais você se dedica, você vai ser uma pessoa diferenciada. Então, as oportunidades, elas são dadas, né? Então, a gente tem que saber apresentar, né? E as referências, né, como você citou bem, que nós fizemos na semana passada, né? Cara, até é super natural, né? Super naturais são merecedores de tudo isso. Legal, Rogério. Consegue mais 10 minutinhos para nós? Claro, Vai acabar claro. que a gente reinicia Ah, porque recebi uma tá, chamada aqui do nosso coordenador. tá, Mas aí mais uns 3 minutinhos, aí eu desligo e depois eu te chamo de novo. tá bom, Pode ser? tranquilo. Tá, Tá. só aproveitar que alguém escreveu aqui, né? Que hoje, vou aproveitar ele aqui, hoje o problema é outro, amigos, né? O excesso de informação há de ser discernimento a seguir ou não. E eu concordo com isso. A falta de informação, ela é tão ruim de uma informação que você tem e não sabe passar para as pessoas. Entendeu? Ela é tão ruim quanto isso daí. Sim. Não, com certeza. Só antes de eu comentar, né, nós dar sequência que o Varley, né, lá de São professor de Santa Rosa, né, me perguntou, né, fez uma pergunta individual para mim, depois a gente volta, né, nossa conversa. Beleza. Como é que eu consegui conciliar a carreira de árbitro, né, com o atleta? Aí eu vou te dizer assim, Varley, aqui no Rio Grande do Sul, como tem poucos árbitros e poucas equipes, né, então até de repente se tem alguma tolerância em relação a isso, né? Como eu citei antes, lá em São Paulo não tem como, os níveis dos jogos são muito altos, a exigência do atleta e das equipes é muito alta e, consequentemente, também do árbitro. Se o árbitro não estiver bem preparado, não tiver uma postura, não tiver, né, uma situação que coloque ele, né, numa situação de imparcialidade, ele não vai conseguir sucesso, mano. E aqui no Rio Grande do Sul, enfim, foi diferente. Fui mais ou menos levando as duas ali, mas é questão de investimento, aqui o esporte ele ainda é grenalizado, né? É só Grêmio e Inter, o resto dos esportes estão à míngua, né? Já estavam antes da Olimpíada já bem complicados e depois foi pior ainda, porque caiu todos os investimentos, né? O cenário socioeconômico do país também foi decaindo. Então, mais ou menos só para responder o professor aí, que né, hoje já aposentei a chuteira, né? Hoje só trabalho, só procuro contribuir na parte da arbitragem. Né? E, Rogério, tu falando em relação a essa questão da informação, né? De como a gente usa ela, né? De como a gente trabalha com ela, é bem importante porque hoje nós temos várias competições e hoje essas competições, a maioria estão sendo, não digo televisionadas, né? Estão sendo transmitidas, né? Via Facebook, via Instagram, tem gravações de vídeo, né? Então o árbitro tem que estar bem preparado em relação a isso, né? Porque ele pode, não digo ser culpado, enfim, né? Mas ele está sempre sendo visto, né? Então não adianta mais o cara, não, aqui ninguém viu, é um joguinho aqui no ginásio, né? Fechadinho, que não tem ninguém e tal. Não, sempre alguém pode estar olhando, né? E pode estar, vamos dizer assim, filmando ou gravando o jogo, enfim. Então acho que a postura do árbitro nesse momento também é bem importante em relação a isso, né? E como tu falou de informação, se a gente não sabe usar essa informação, né? A gente vai ter problemas, pode ter problemas no futuro, né? Ou numa situação bem próxima. Não, mas é isso mesmo, João. É o que eu falei, a tecnologia ela vem só a favor, né? Eu vou citar um exemplo assim, não tão caseiro assim, né? Nós, na Liga de Handebol do Estado de São Paulo, no qual eu sou gestor aqui, nós já faz um bom tempo que nós transmitimos a maioria dos jogos, né? Nas rodadas, né? Eu vou para a quadra, eu transmito, minha filha transmite, todo mundo na minha casa tenta transmitir o jogo. Gerinho, desculpa te interromper, só para nós encerrar e já começamos de Vai novo, lá, pode ser? Vai vai fechar lá. aqui. Beleza.